O Supremo Tribunal Federal deve decidir na próxima quarta-feira, no dia 18 de setembro, não apenas o destino, senador Pedro Simão, dos 12 réus condenados pela Suprema Corte do país no histórico julgamento da ação penal 470, conhecido como processo do Mensalão. O que está em questão no momento é muito mais do que isso, mais do que um julgamento. É a confiança dos brasileiros na sua justiça e a percepção dos ministros da Corte Suprema do país sobre tão grave e tão inaceitável prática: corrupção e uso indevido dos recursos públicos pagos sob a forma de tributos e às custas do trabalho duro, muito suor da população que trabalha e que paga impostos. É compreensível a complexidade e as incertezas sob o termo jurídico embargo infringente, recurso em análise pelo Supremo Tribunal Federal que pode resultar em outro julgamento com um novo relator, revisor e novas condenações. Os 5 ministros, a começar pelo presidente Joaquim Barbosa, foram muito claros. Embargo infringente é apenas empurrar para mais adiante esse processo. Senadora Ana Amélia, você permite que eu faça o registro, você já tenha saudado, dos alunos da Escola Classe Dom Bosco, aqui do Distrito Federal, e quero dar as boas-vindas a essa sessão de sexta-feira, que é uma sessão em que não há votação, é apenas para os senadores exporem os seus temas e debater através dos apartes com os senadores presentes. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, senador. Eu vou voltar ao tema, portanto, é compreensível, eu estava dizendo, a complexidade e a incerteza sobre esse termo jurídico embargo infringente. Recurso que está em análise pela Suprema Corte que pode resultar em outro julgamento, com um novo relator, novo revisor e talvez alívio nas condenações. O voto de desempate deve ser proferido na próxima quarta-feira pelo mais experiente ministro da Suprema Corte do país, Celso de Mello. Dos 11 ministros, 5 foram favoráveis aos embargos infringentes e igual número contrários aos embargos infringentes. O editorial do jornal do meu estado, Zero Hora, em Porto Alegre, traz hoje uma visão interessante sobre o que se passa no Supremo Tribunal Federal, símbolo maior da justiça brasileira. É quase uma crueldade que a decisão mais importante desse julgamento, de encerrar a sentença com as punições aos réus, aplaudidas pela opinião pública, recaindo sobre um único juiz, depois de um ano de sessões e debates. É uma bomba que caiu no colo do ministro Celso de Mello, o decano da atual composição do Supremo Tribunal Federal, a quem caberá, ministro Pedro Taques, dar o voto, ministro Pedro Taques. O senhor é mais do que um senador. Pelo seu conhecimento jurídico, é mais do que um senador. Senadora Ana Amélia, perdoe a informalidade, mas isso pode ser um presságio de bom agouro. Pois é, mas no seu caso será sempre um bom presságio, senador Pedro Taques. Pois eu, como dizia, esta bomba caiu no colo do ministro Celso de Mello, o decano da atual composição do Supremo Tribunal Federal, a quem caberá dar o voto de desempate sobre os embargos infringentes na próxima semana. O ministro Celso de Mello, aliás, é um homem que veio egresso, senador Pedro Taques, de uma área que nós prezamos muito, que é o Ministério Público. E eu espero que o ministro aqui não confirme uma crítica feita no livro escrito por Saulo Ramos a respeito do ministro Celso de Mello. Muita pressão sobre um homem só. De um lado, parcela expressiva da opinião pública, incluindo-se aí os principais veículos de comunicação do país, clamando pela condenação exemplar de personalidades políticas apontados nas investigações como responsáveis pela compra de apoio parlamentar para o governo. De outro, militantes e simpatizantes do partido que está no poder, torcendo pelo abrandamento das penas e pela postergação desse julgamento. E, claro, do resultado final
enfim, da sentença. Os dois lados, evidentemente, acham que seus argumentos são os mais coerentes e os mais justos. A convicção de Celso de Mello já está formada, segundo declarou à imprensa, depois da sessão de ontem, argumentando que seu voto está pronto e que ele jamais abrirá mão de votar com independência e coerência, de onde se deduz que sua tendência é a votar favoravelmente a aceitação dos embargos infringentes e da continuação do julgamento, pois já se manifestou favoravelmente ao recurso em outras oportunidades. Em se tratando de uma decisão que envolve recurso público da nação e não apenas os 12 réus condenados pela STF, quem terá razão? Quem terá razão? É importante lembrar também que, tão compreensível para a população, também é o peso negativo e danoso da palavra corrupção, expressão que vem do latim corruptus e que significa quebrado em pedaços, corrompido, apodrecido. Basta dar uma volta pelos trens das metrópoles brasileiras ou conversar com alguns dos que esperam ônibus tarde da noite para voltar para a sua casa após um dia difícil de trabalho, para notar que muitos podem não entender o significado do tal embargo infringente. Mas o desprezo é geral e inaceitável quando se fala em injustiça, desilusão e até fraude. Do Oiapoque, lá no norte do país, até o Chuí, extremo sul do meu estado do Rio Grande do Sul, o que se espera é justiça, realidade, franqueza, transparência, sobretudo em relação a episódios de dilapidação e malversação do dinheiro público. O Brasil e o mundo estão atentos a essa grande e complexa questão. Mais de 8 anos e 4 meses se passaram desde a divulgação de um vídeo feito pela revista Veja, em 14 de maio de 2005, denúncia que ganhou maiores proporções com a entrevista do delator do esquema, ex-deputado Roberto Jefferson, ao jornal Folha de São Paulo, resultando na paralisação do Congresso Nacional, com inúmeras declarações e muitas investigações. O esquema escondido montado dentro dos Correios para desvio do dinheiro público, recurso do povo brasileiro para o fechamento de contratos com outras empresas, que se transformou no episódio dos abre aspas, episódio, abre aspas, dos profanadores da República, os subversivos da ordem institucional, dos delinquentes, dos marginais da ética do poder. Fecha aspas. Esta frase foi dita pelo próprio ministro Celso de Mello durante o julgamento dos réus do Mensalão. Como foi avaliado pelo STF, recursos públicos foram usados ilicitamente para alimentar um esquema de compra de apoio do Congresso, montado por políticos, banqueiros e donos de agências de publicidade. Um jogo político sujo colocado em prática com o objetivo de ampliar o poder e o prestígio de autoridades públicas do governo do ex-presidente. Uma desejada combinação de corruptos e corruptores, que ficou conhecida no Brasil e no mundo como Mensalão. É raro o momento para alguém que viu a força do regime militar de perto e acompanhou o movimento das diretas já, como eu. Foram mais de 200 horas de sessões da Suprema Corte desse país, transmitidas ao vivo pela TV Justiça, sem cortes ou edições, como faz TV Senado, TV Câmara e outras TVs institucionais ao exibirem suas sessões. Tenho que confessar, é uma transparência que fortalece a cidadania e amadurece os rumos da democracia brasileira. Quero acreditar que o poder das instituições independentes vencerá, ao menos nesse instante. Até então, o Poder Judiciário, um dos 3 pilares da nossa recém-criada democracia, parecia se manter inabalável, apesar de todas as dúvidas, pressões e o poder do tráfico de influência, e versões diversas criadas para tentar esconder o que o ministro Luiz Fux chamou de gestão tenebrosa. Ainda que tenham sido 8 os 11 ministros do STF indicados pelo Partido do Poder, o Partido dos Trabalhadores, a maioria dos magistrados da Suprema Corte deste país preferiu escolher no passado o caminho da independência e constatou a existência do Mensalão, mesmo desagradando aos autores das, abre aspas, transações tenebrosas
fecha aspas, feitas enquanto a nossa pátria mãe dormia distraída, fecha aspas, como disse e escreveu o autor da denúncia, o ex-procurador-geral da República, Roberto Gurgel. O Supremo Tribunal Federal derrubou a tese, também ilícita, de Caixa 2 e qualificou o mensalão como verdade, como vísceras expostas, segundo declarações do ex-presidente da Suprema Corte, o festejado ministro Aires Brito. Quando tudo parecia que a pizza seria a refeição da vez, 25 dos 37 acusados saíram da condição de réu para ocupar a posição de condenados. Entendo que condenar é bem diferente de cumprir a pena. Mesmo assim, como observadora dos fatos, tenho visto avanços. A justiça brasileira, na figura do Supremo Tribunal Federal, demonstrou que a tese da conspiração golpista foi desmascarada em toda a sua dimensão. O mundo também enxergou como verdade, por renomadas e sérias publicações internacionais, como o jornal El País, da Espanha, ou The New York Times, dos Estados Unidos, a condenação do ex-ministro José Dirceu, do ex-tesoureiro do partido de Lúcio Soares, pelo Supremo Tribunal Federal. Foi divulgada uma imagem de uma nova fase da recorrente impunidade, especialmente de políticos, no Estado brasileiro. Institucionalizar o crime é a maior barbárie que uma sociedade democrática pode cometer contra si própria. A balança dos três poderes de Estado não pode se desequilibrar. Executivo, Legislativo e Judiciário precisam se manter fortes e cada vez mais respeitados. O fortalecimento, aliás, das instituições públicas nas três esferas de poder da Federação, Executivo, Legislativo e Judiciário, deve ser a principal ambição do poder público e, claro, de todos nós e dos agentes que compõem essas estruturas. Quanto mais eficientes forem Congresso Nacional, Suprema Corte, Ministério Público, as polícias federal, civil, militares ou quaisquer instituições com viés público e foco no cidadão, melhor, muito melhor para a sociedade. Essa eficiência é mais facilmente alcançada quando há independência e liberdade de atuação, essência democrática nas instituições envolvidas. As instituições públicas precisam desse viés para desenvolver e transformar a sociedade. Os indivíduos, os cidadãos, querem isso, especialmente aqui no Brasil. Boa parte da população já percebeu que a autonomia para investigar crimes, por exemplo, aumenta as chances de solução de delitos. Por isso, fui favorável ao fortalecimento do Ministério Público nas diferentes áreas de atuação do órgão federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e também, sobretudo, a autonomia das instituições competentes para realizar investigação criminal. Qualquer interferência contrária seria um retrocesso, um descompasso em relação à lógica da cidadania e da moralidade e da ética. Como jornalista que fui durante quase 40 anos, na minha vida profissional, não poderia admitir qualquer tentativa de amordaçamento das competências e das prerrogativas do Ministério Público, nem de outras instituições fundamentais para os debates democráticos e para a justiça. Investigações importantes e recentes puderam ser elucidadas, pois as autoridades competentes coletaram maior volume de dados e informações sobre crimes bárbaros e lamentáveis. Portanto, ficarei certamente frustrada como cidadã se o Supremo Tribunal Federal confirmar na próxima quarta-feira que as manifestações das ruas não terão tido sentido ou terão sido em vão. Uma das pautas principais do Brasil é, sem dúvida, o combate à corrupção. Ontem, aliás, uma faixa solitária estava na frente do Supremo Tribunal Federal. Basta de corrupção, fim à corrupção. Essa demanda precisa ser atendida e a Justiça tem um papel e um protagonismo extremamente relevante em todo esse processo. Nesse dia de quase encerramento do julgamento, a sociedade brasileira certamente terá tempo de fazer as suas reflexões. E logo, logo vamos entrar também num período pré-eleitoral. 2014 teremos eleições gerais
E também seria conveniente que os partidos políticos tivessem um pouco mais de cuidado com essa prática, e estamos aqui para votar na semana que vem, senador Pedro Taques, uma reforma eleitoral que não seja mais um faz de conta, um meia-sola para inglês ver. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Pedro Taques. Parabéns, senadora Ana Amélia, pelo pronunciamento. Eu vou começar pela parte final que Vossa Excelência disse sobre a famosa reforma eleitoral. Nós estamos a precisar, não de uma reforma eleitoral perfumaria, uma reforma eleitoral, como Vossa Excelência disse, para inglês ver. Precisamos de uma reforma política e depois, por consequência, uma reforma eleitoral. Quero expressar meu respeito ao senador Romero Jucá, o autor, e o senador Raupp, o relator desta famosa reforma eleitoral. Agora, alguns pontos desta reforma me causam estranheza. Poderia usar outro termo, mas eu prefiro estranheza. Um deles é que permite a doação indireta de concessionária e permissionária, por exemplo. Para mim, isso é um absurdo, né? A possibilidade de diminuição ou não de tamanho de placa, de cartaz, a proibição em propriedade particular, são temas que eu diria, para ser cordial, importantes, mas não são significativos para que nós tenhamos o que a Constituição determina, uma democracia não só de fachada, mas uma democracia de realidade. Então eu concordo também que precisaríamos de uma reforma política. E esta reforma eleitoral, que alguns defenderam o seu debate aqui nesta semana em meia hora, às 23 horas... porque nós já debatemos isso na CCJ. Sim, mas já debatemos isso na CCJ, mas muitos senadores não participam da CCJ, e mesmo aqueles que são titulares ou suplentes da CCJ têm o direito constitucional de debater aqui no plenário da Casa. Então nós vamos acabar com o plenário e tudo fica debatido na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é possível de forma terminativa, conforme determina o artigo 58 da Constituição, combinado com o 91 do Regimento Interno. Muito bem, a reforma é isso, uma perfumaria. Agora, no tocante aos embargos que Vossa Excelência está a falar, nós vamos ficar tal qual o fígado de Prometeu. Ele vai crescendo, o julgamento nunca vai terminar esse julgamento, aí dos embargos infringentes vai caber embargos de declaração, aí dos embargos de declaração existirá a possibilidade dos embargos infringentes, aí na revisão criminal, aí novos embargos de declaração, novos embargos infringentes. Nós vamos levar isso para até quando? Até o final dos tempos. As calendas gregas. Sim, até o final dos tempos. Agora, seria interessante que nós debatêssemos, e como Vossa Excelência está fazendo, né, se a Constituição estabelece esses famosos embargos infringentes. A Constituição não diz, mas a Constituição diz que cabe ao Legislativo da União regrar sob normas processuais, e embargos infringentes regram normas processuais. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, até a Constituição de 88, porque a Constituição de 67 e 69 permitiam, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal poderia tratar disso. O Supremo está aí caminhando para um casuísmo, tendo em conta a qualidade, a fama, tendo em conta o poder dos acusados, já condenados, caberá embargos infringentes. Agora, se forem outros acusados, não caberá embargos infringentes. E o argumento de que a não existência dos embargos infringentes ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição, também é um argumento pedestre. É um argumento pedestre. Por que isso? Imagine, se um parlamentar é condenado por unanimidade no Supremo Tribunal Federal, como já existiram casos, este parlamentar não terá direito aos embargos infringentes porque terá ofendido o duplo grau de jurisdição? Isso mostra que o Supremo Tribunal Federal está trilhando um caminho que não faz jus a muitos momentos ricos de sua história, porque o Supremo também já teve alguns momentos pobres de sua história. Quem sabe nós teremos agora mais um momento pobre. Existia um constitucionalista no Império que dizia assim: no Brasil, Supremo só se for de frango. Senador Mozarino, que todo a parte do senador Pedro Taques seja inserido no meu pronunciamento, na íntegra, como parte dele.
Ele enriquece com a sua verve e o seu bom humor, eu diria um humor aí britânico, né? Já que falamos para inglês ver, um humor britânico, pela forma refinada de fazer essa comparação. De fato, a questão e os outros? A estátua que está ali da justiça, de olhos vendados, tem que tirar a venda, e a balança da justiça também está nesse processo desequilibrado. E queremos, então, que aqueles que já foram condenados, como é que vão ficar, se poderão voltar e pedir embargos infringentes para casos já examinados. Eu concordo com o senador Pedro Taques plenamente em toda a sua argumentação, sobretudo que se avaliou aí o peso mais da influência e do tráfico de influência nesse processo, do tráfico de poder que eventualmente pode ter acontecido, e não é isso que a sociedade quer, porque se confirma desse fato que só vai para a cadeia, como se diz na gíria, só vai para a cadeia ladrão de galinha. E não é essa justiça que nós queremos para o Brasil, é uma justiça que seja realmente para todos, para a sociedade toda, e não apenas para aqueles que não têm bons advogados para fazer a sua defesa, como está acontecendo agora, com grandes bancas trabalhando intensamente na defesa dos seus constituídos. Então, a justiça no Brasil não pode ser só para ladrão de galinhas. Muito obrigada, presidente. Obrigada, senador Pedro Taques.